De volta ao nosso programa e agora, gente, a gente vai falar sobre um assunto que mexe com muitas pessoas. Muita gente tem um problema da tal síndrome do pânico. E para falar um pouquinho melhor sobre isso, nós estamos hoje recebendo a doutora psicóloga Josiane Ramos Ferreira, é isso mesmo, não é mesmo? Para falar um pouquinho para a gente sobre síndrome do pânico. Temos várias perguntas e a partir de agora, né, o nosso telefone está aí na tela para você estar ligando para tirar suas dúvidas ou mandar o seu WhatsApp para a gente através do número PRI. 3645-3995 ou, se preferir, pelo WhatsApp 994-672500. Lembrando, Guilherme, que as mensagens que já estão aqui foram mandadas especialmente pelos nossos telespectadores, que nesse final de semana já souberam que a doutora estaria aqui, já começaram a enviar. A gente tem muitas perguntas, mas ainda você pode mandar a sua, tá bom? Olha só, hein, Josiane, seja muito bem-vinda mais uma vez na nossa casa. Obrigada, Gui. Obrigada, Pri, pelo bom convite. dia. Bom dia. Ai, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Esse é um problema psicológico e também um problema que eu quero deixar muito claro já aqui, Pri, que não é só a questão psicológica, é uma questão biológica também. Certo. O nosso organismo tem muitas reações quando a gente está ansiosa, quando a gente tem, às vezes, o transtorno de ansiedade, que é uma ansiedade mais forte, Entendi. e quando tem o transtorno do pânico, então, a gente apresenta muitos sintomas. E eu vejo na clínica que muita gente chega encaminhada pelo cardiologista porque começou a passar mal e um dos primeiros sintomas é a taquicardia. Aí procura o cardiologista, ele faz vários exames, daí ele acaba encaminhando para a gente porque a nível clínico médico a pessoa não tem nada. Então a gente vai avaliar e vai fazer todo o encaminhamento, o tratamento, inclusive com medicação muitas vezes, porque às vezes o problema não é cardiológico, mas é a nível psicológico e orgânico, a nível psiquiátrico, que entra, então, com medicação também para isso. Não é porque o coração está bom, né, que é um dos sintomas da taquicardia, que não vai entrar com medicação. A medicação entra porque há uma descompensação neuroquímica, então tem que entrar com remédio também. É mais ou menos isso, Guilherme. Ó, olha aqui para mim, foca aqui. Ó. Olha como que eu estou hoje, uma segunda-feira. Aí você começa a pensar toda coisa. Isso, esse aperto no peito. Esse aperto. Eu acho que muitas pessoas que estão em casa já estão sentindo, né, Guilherme? Isso está tomando conta. Porque quando a gente está ansiosa, Pri, dá uma hiperventilada. Então a gente começa a ter uma respiração assim mais ofegante. Pode ter esse tipo de sintoma, a taquicardia, que é o disparo no coração, boca seca, informigamento nas mãos, nos braços, nas pernas, mãos e pés gelados, náusea, um desconforto abdominal, zumbido no ouvido, que tem gente que confunde com labirintite, vertigem. E uma das questões mais importantes do pânico é um medo iminente de morrer ou de alguma coisa ruim acontecer a qualquer hora. E também uma sensação de que está ficando louco. Muita gente relata isso na clínica. Meu Deus, parece que eu vou perder o controle, eu vou sair gritando por aí, eu vou ficar louco. É muito pensamento. Isso é o quadro do transtorno do pânico. Mas, às vezes, a gente tem uma ansiedade generalizada, que é quando a gente acorda já preocupado com tudo. Isso a gente chama do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. A gente já acorda preocupado com a família, com o trabalho, com a situação financeira, com tudo do dia, uma preocupação excessiva. Agora, tem a ansiedade normal, que ela não tem problema, que é aquela que nos protege dos perigos, e daí a gente considera essa como normal. Mas começou a ter muito sintoma, a gente tem que avaliar, e às vezes um medicamento de base pode ajudar, porque nos nossos neurônios há uma descompensação ali na transmissão, né, nos neurotransmissores da gente. O medicamento ele entra para regular. Tem gente que fala, não vou tomar medicamento porque eu tenho condição de ficar feliz e bem. Mas quando a gente está descompensado, o medicamento ele regula. A gente não consegue ficar bem e voltar assim, no nosso estado de equilíbrio. Muitas vezes a gente não consegue sozinho. Precisa do medicamento para regular os nossos neurotransmissores, então é biológico também. Isso que a gente tem que se atentar. Tem gente, por exemplo, eu vejo que nem para depressão. Tem gente que fala assim, eu não vou tomar remédio, porque daí eu tomo remédio e vou ficar feliz pelo remédio.
Não é que fica feliz pelo remédio, é porque como está descompensado, a pessoa não tem o humor equilibrado, ela não consegue ficar alegre e triste. As emoções, elas ficam muito confusas. O remédio, ele equilibra e daí a pessoa consegue ter uma boa resposta. Por isso que ela fica bem. Acaba Porque tendo daí uma qualidade de vida ela um pouco tem, melhor. acontece uma coisa boa, ela fica feliz. Acontece uma coisa ruim, daí ela fica triste. Então, eu apoio o uso da medicação. É claro que numa dose adequada, mas juntamente tem que ter a psicoterapia. Porque senão a pessoa fica condenada a tomar a medicação para o resto da Sim, vida, com muitas vezes. certeza. A medicação, ela entra para ajudar e a psicoterapia precisa entrar para depois tirar a medicação, para daí ficar regulado a nível neuroquímico e emocionalmente a pessoa também ter um controle melhor das emoções dela, né? Nossa, Olha Guilherme, só. a doutora Josiane, psicóloga que está aqui hoje, nós vamos comentando sobre síndrome do pânico. Gente, na verdade tem tantas perguntas aqui, mas ela está fazendo ela foi fazendo um resumo e eu estou vendo aqui várias perguntas que é mais ou menos tudo isso que você falou, mas assim a gente vai ter que entrar em detalhes agora, Vamos né, ter que entrar em Guilherme? detalhes, com certeza. Olha, Ah. nós já temos uma primeira pergunta aqui, que é do Caio, de Santa Bárbara. Ele gostaria de saber se é possível diferenciar a crise do pânico de uma situação em que realmente há risco de morte. A pessoa que tem a síndrome do pânico, ou o transtorno do pânico, como hoje é chamado, fica com muito medo de morrer. Então, começa a aparecer esse disparo no coração, a pessoa fica em dúvida, será, quem já conhece e sabe que está no pânico, será que eu estou tendo pânico ou será que eu estou tendo um ataque cardíaco, um infarto? Quando é a primeira vez que isso ocorre, é bom procurar o pronto-socorro para fazer uma avaliação, um check-up, ver se não está tendo mesmo um problema de coração, né, algum outro problema. Mas, quando a pessoa já sabe que ela tem o transtorno do pânico, ela tem que lembrar e saber que todos esses sintomas fazem parte do pânico. Então, ela tem que lembrar, bom, eu estou tendo a crise do pânico, que geralmente ela dura 10 minutos, no máximo que eu já vi são 40 minutos, mas a média é 10 minutos. Ela tem que respirar, utilizando o abdômen, né? Respira contando até 5, segura um pouquinho e depois solta contando até 4, 5 também. E daí ela vai voltando ao normal. Como a pessoa tem muito medo de morrer, na hora ela fica desesperada e geralmente quer procurar o pronto-socorro. Mas quem já sabe que tem o pânico, tem que lembrar que é muito parecido os sintomas do pânico com, por exemplo, um ataque cardíaco. Mas, como ela sabe que tem pânico, ela tem que lembrar, é só pânico. Respira, sabe que fica uns 10 minutos a crise, e na hora que estiver acalmando, pronto, vai passar o medo. Então, quem já tem o quadro tem que se familiarizar com o quadro. Não precise toda hora no pronto-socorro, né? E vá procurar ajuda terapêutica para na hora que estiver sentindo a crise, de repente pode ligar para o terapeuta também. Eu recebo muitas ligações, eu estou me sentindo mal e aí eu atendo o telefone, a gente vai conversando, a pessoa também se acalma. É um desespero a crise do pânico, é um sem lugar, é uma angústia, é horroroso sentir a crise do pânico. Quem sente sabe como que é horrível. Dá aquele estado, né, de muita apreensão, de desespero, de sem lugar, a gente chama de uma agonia impensável. Nossa, Então, gente, é muito interessante, ruim. muito interessante. Fica sem lugar. Então, a pessoa tem que se lembrar, eu estou no pânico, deixa eu respirar, deixa eu me concentrar. Eu não vou morrer, eu não estou louca. Eu vou só me concentrar para voltar no meu equilíbrio e se acalmar. Não precisa sair desesperado para o pronto-socorro. Salvo se for uma primeira vez, a pessoa desconhece, então ela tem que procurar. Mas se não, ela se acalma e ela volta ao normal. Olha só, vou pedir para o nosso diretor de imagem deixar aí no vídeo os nossos contatos aqui do programa, né? Pode deixar aí no vídeo durante a entrevista. O WhatsApp também, se você quiser enviar a sua dúvida, né, a sua pergunta aí para a gente, a Josiane com certeza vai responder aqui. Então, pode ficar à vontade, tá, gente? Tem mais uma pergunta aí, não tem, Pri? Tem sim. Olha, chegando aqui mais uma pergunta, quero mandar um beijo para a Cidinha. A Cidinha do Guanabara, gente. Tenho medo de morrer. Se falam para mim que fulano morreu de um jeito, acho que vou morrer também. Isso também é síndrome do pânico, doutora? É, porque quando a pessoa tem esse quadro, imagina assim, que a nossa alma precisa estar bem integrada, bem reunida dentro da gente. A gente tem que estar bem contornado por nós. Quem tem o transtorno do pânico, geralmente a emoção ela fica toda espalhada. Imagina que ela fica toda espalhada e vai se misturando com a emoção do outro. Então, quando vê que alguém, por exemplo, teve um câncer na garganta, automaticamente a pessoa começa a se preocupar.
Acha que também vai ter. Começa a ter sintomas também. Ou descobriu que alguém teve uma trombose na perna. Entendi. Então fala, nossa, mas a minha perna está doendo, mas está doendo de verdade, porque dói de verdade mesmo. Não é uma dor criada. É uma dor criada, mas não é uma dor não sentida. Então a pessoa fala, mas a minha perna também está doendo. Então a pessoa fica vulnerável. Se ela vê alguém que está com uma manchinha na pele, ela fala, meu Deus, mas parece que eu também estou com essa manchinha. Chega no ponto de passar na banca de revista e ver a capa de uma revista. Tal pessoa teve infarto. Meu Deus do céu, será que eu não estou tendo também? Porque fica muito misturado com o outro. Uma das características do pânico é isso, a gente se mistura com a outra pessoa e fica... Não pode ouvir, tanto que tem gente que não quer ligar a TV, não quer conversar com ninguém, às vezes se fecha dentro de casa porque não quer ter acesso a nenhuma informação, porque começa a sentir. Sim. É uma fuga. É estranho, porque assim, as pessoas parecem, com o que eu estou entendendo aqui, as pessoas não conseguem pensar no positivo, né, Guilherme? As pessoas conseguem só pensar no negativo, né? Ninguém consegue olhar ali e falar, eu quero ser assim, igual você falou, passo ali, vi uma pessoa feliz, eu vou também ser feliz. Não, parece que só vê o negativo, a pessoa que tem síndrome do pânico. Seria isso, doutora? E só que não é só uma questão do pensamento, porque é uma questão também do sentimento. Entendi. Onde a alma dela, por estar muito espalhada, a emoção dela, por estar muito espalhada, ela se conecta muito com o outro. Então, a nível de emoção, no trabalho terapêutico, a gente tem que juntar tudo, vamos exemplificar assim, e fazer um contorno, a pessoa ficar reunida com ela, a ponto dela sentir o outro é o outro, eu sou eu, separado do outro. Eu sou separada. O que o outro tem não é meu, a história do outro não é minha. Eu tenho a minha história, o outro tem a história dele. Não só com doença, né, Pri? Às vezes a pessoa perdeu alguém, fica também só com um minutinho. Tem gente na linha? É isso aí? Tem gente na linha? Telespectador, gente? É, telespectador. Vamos Alô? falar? Alô, bom dia. Alô? Bom Oi. dia. Oi? Tudo bem? Oi, bom dia. Quem está falando? Tá baixo? Tá baixa a ligação? É. Quem está falando? É a Cleusa. Oi, Cleusa. Você gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Josiane? Isso. Seja bem-vinda, viu, no programa Nossa Casa. É um prazer falar com você, tá? Obrigada. Pode fazer sua pergunta, a Josiane está ouvindo. Meu pai tem 97 anos Aham. e ele tem pânico. Aí ele fica respirando fundo, subindo, descendo a costa, sabe? E a minha irmã fica fazendo massagem nas costas, meu irmão. Então, ontem eu dei um abraço forte nele e hoje à noite eu não dormi. Chegou a passar para ela também, né? Você ficou sentindo isso também, que ele estava sentindo, é isso? Deve ter Bom, sido caiu isso. a ligação, é isso mesmo? Ela abraçou o pai e quando ela foi para casa ela não conseguiu dormir porque ela ficou passando mal. Alguma coisa de energia seria, né? Será que ela está também com crise do pânico e ela acabou sentindo aquilo? Na verdade, a gente ficou sem muita informação dela, não conseguiu Caiu a passar ligação. tudo para a gente, né? Mas assim, a respiração ofegante é um dos sintomas do pânico. Tem que avaliar se ele está realmente com pânico, né? Esse senhor, ele precisa passar por uma avaliação para ver se o quadro dele é pânico mesmo. É possível ter pânico nessa idade. Agora, eu não sei se ela o abraçou e ficou preocupada de acionar mais sintomas nele ou se ela veio para casa também com pânico. Se ela veio para casa também com pânico, um dado interessante, quem tem na família pessoas com pânico tem uma predisposição para ter. Então, ela pode ter vindo para casa realmente aflita, mas isso tem a ver com o pânico dela. Entendi. Ela já tem na história dela uma predisposição para isso genética disparar. da família. Exatamente. Às vezes dispara num determinado evento da vida. Eu não sei se ela já teve outros sintomas antes ou disparou nesse momento. Às vezes um evento muito forte na vida da gente dispara aquele pânico que está para vir à tona e daí num evento vem. Então, o que eu oriento, aconselho que ela procure um médico tanto para ela quanto para ele, pode ir direto no psiquiatra, né? Aí o psiquiatra vai avaliar, se for o caso, ele faz alguns outros exames e daí vai também para o trabalho terapêutico para entender. Muita gente, na verdade, doutora, tem um pouco de receio de procurar o psiquiatra. Tem gente que acaba tendo um preconceito, né? Na verdade, eu vou ir no psiquiatra, eu não sou doido, eu não tenho problema, não sei o quê.
Mas, gente, a gente tem que entender que a psiquiatria é uma fase da medicina, é uma parte da medicina que está aí para cuidar desses tipos de problema mesmo, psicológicos, né? E muita gente tem. Eu mesmo já faço tratamento, eu vou em psiquiatra, já fui em psicólogos, eu tomo medicamento para depressão. É comum. O que as pessoas têm que entender que isso, gente, é algo comum, que pode acontecer com você, pode acontecer com as pessoas da sua família. Não fique com receio, não fique com medo de procurar um profissional da área, não é mesmo? É mesmo porque quando fala o psiquiatra vai cuidar da parte psicológica, Aham. dá a impressão que vai cuidar só do sentimento, no sentido Sim. assim, você tem que ter um pensamento positivo, né? Na verdade, ele vai agir nos nossos neurônios onde está descompensado. Isso que é uma coisa importante. E se está descompensado, o psiquiatra que entende disso, ele vai medicar para isso. Olha, tem uma outra pergunta aqui que é bem interessante, porque a gente, quando fala de morte, muita gente não consegue superar, né? Ela mandou aqui a pergunta assim: estou com dificuldade em lidar com a morte de pessoas conhecidas. Aconteceu um episódio recente e está desencadeando pânico em mim. Fico impossibilitada até de ir ao velório. Como faço para superar isso? Porque sei que é algo que vou ter que enfrentar inevitavelmente. Tenho medo de ir e gritar ou de morrer também. Olha a situação. O medo de ir e gritar, muita gente tem. O medo de repente, estar num lugar e começar a gritar. Porque a pessoa, ela sente o seguinte, que ela não está tendo controle sobre a mente dela. Ela não sente assim, bom, eu estou com vontade de gritar, mas eu não vou gritar, porque eu não quero gritar, não quero fazer escândalo, né? Ou, por exemplo, a pessoa está com uma coisa na mão, ela acha que ela vai jogar. Ela não tem aquele sentimento, eu estou com isso na mão, quero jogar, mas eu não vou jogar, porque eu não quero jogar. Quando está com pânico, fica muito sensível e fica com medo de gritar, mas geralmente não grita. A boa notícia é isso, geralmente a pessoa não grita, ela só tem o medo de gritar. E, no caso dela, que ela está com receio de ir ao velório, isso tem que ser enfrentado gradativamente. Ela não tem que, de repente, ir num próximo, né, velório, se forçar a ir totalmente. Ela tem que ir um pouquinho e voltar, e cada vez ir um pouquinho, né? Sempre assim que a gente faz os nossos enfrentamentos. Agora, não quer dizer que ela viu, por isso que eu falo, né? A alma, a mente, a emoção psicológica é tão espalhado que quando vê a pessoa, né, que está morta, ela acha que isso vai contaminá-la também e ela vai morrer também, né? Então ela tem que saber, eu sou eu, o outro é o outro, o que aconteceu na história do outro não me contamina e não vai fazer com que eu passe por isso também, né? Tá certo. Tem mais uma pergunta aí, né, Pri? Tem sim. Gente, agradecendo muitas mensagens que estão chegando pelo WhatsApp 994672500. Dá tempo de você enviar suas mensagens aqui. Mas tem aqui, gente, olha, essa aqui me chamou muita atenção, tá? Quanto aos batimentos cardíacos, já fiz vários exames e não tenho nenhum problema. Porém, sinto tipo uma arritmia, o coração está normal e dá aquela batida estranha, como se fosse parar. Isso pode ser mesmo a síndrome do pânico? Eu estou falando isso, que eu achei muito interessante, porque isso já aconteceu e acontece algumas vezes até comigo isso. Isso me preocupa muito, doutora. O que será? Na verdade, é da ansiedade. Se faz o exame cardiológico e não dá nada, Pri, é ansiedade. Porque imagina se, por exemplo, aqui no estúdio entra um leão de repente. Ai! O nosso coração vai disparar, a nossa respiração vai ficar ofegante e nós vamos pensar em alguma saída para isso. O nosso coração dispara mediante uma situação de medo, é normal. Agora, na questão do pânico, da ansiedade forte, a gente tem essa sensação que o leão está entrando mesmo sem ele entrar, né? Essa que é a grande questão, não tem um estímulo, não é uma fobia, por exemplo, quando aparece a barata ou quando vai andar de avião. A questão é do nada, sem estímulo, mas a sensação é a mesma, como se aquilo tivesse acontecendo. Porque por exemplo, algumas vezes aconteceu comigo, tipo 3 da manhã, 2 horas da manhã, eu já sentia esses sintomas e fui parar no hospital. Chegou lá e eu falei, eu vou morrer, aquela coisa, né? Fez todo o eletro,
doutor, não tem nada, Priscila, acalme-se. Eu falei, como acalme? Parece que meu coração vai sair pela boca, não tem nada. Mas só que os médicos geralmente falam isso e alguns encaminham. Por que que dá essa sensação? Porque está descompensado a nível neuronal. Então, por isso que eu falo da gente avaliar direitinho e ver se não precisa de um medicamento de base, Pri. Até a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que você está fazendo a gentileza de expor a sua situação como Gui, porque isso muita gente pode se identificar. Com certeza. E daí precisa regular a nossa parte biológica, neuronal. E daí, para não ficar sendo pega de madrugada ou qualquer hora do dia com esses sintomas que são horríveis. E a gente tem que lembrar o seguinte, às vezes começa um pouquinho e depois pode evoluir, né? Por isso que a gente tem que cuidar para não evoluir. Isso. E às vezes um medicamento que toma de base por uns 6 meses, o máximo que seja 6 meses, já sai desse quadro, se for uma coisa leve, né? Já ajuda. Legal. Muito obrigada, viu? Olha só, o nosso telefone continua aberto, o WhatsApp também para você estar enviando suas mensagens. Mas agora a Ellen Corrêa está na linha, é isso mesmo? Ela está na linha? Bom dia, Ellen, como é que você está? Muito bom dia para vocês, Priscila, Guilherme. Depois de um final de semana aí maravilhoso, com feriado, com bastante chocolate, estamos prontos aí para mais uma semana de trabalho. E vamos de notícia. Atenção, pessoal de Hortolândia. Na última quarta-feira, começaram as obras de duplicação da Avenida da Emancipação em Hortolândia. O trecho da via em frente à empresa Belgo Becaete, no sentido centro-bairro, está interditado para a primeira etapa de intervenções. A obra faz parte do pacote Hortolândia Mais Bonita. Com a duplicação, a Prefeitura transformará o acostamento de paralelepípedos em uma nova faixa de rolagem, alargando a pista no sentido centro-bairro. A medida, no entanto, não afetará o tráfego de veículos. E no Dia Mundial da Tuberculose, última quinta-feira, dia 24, a Prefeitura de Limeira recebeu um prêmio pelo trabalho de intensificação de busca ativa de tuberculose no sistema prisional, que foi desenvolvido no Centro de Ressocialização de Limeira. O prêmio foi entregue pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde durante uma solenidade no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. E agora, para você que está buscando uma oportunidade de emprego, pegue aí o seu papel e a sua caneta para anotar o endereço certinho do posto de atendimento ao trabalhador de Sumaré, que informa as vagas de empregos disponíveis em seu sistema. Confira comigo. Uma vaga para eletricista e uma vaga para porteiro e zelador. Se você quer concorrer, você deve ter experiência anterior na área e o ensino médio completo, e a vaga se estende a homens e mulheres. Os interessados devem procurar ao PAT, que funciona no prédio do Pra Já da Prefeitura, localizado na Praça das Bandeiras, número 650, no centro, com os seguintes documentos: carteira profissional, RG, CPF, número do PIS ou cartão cidadão, comprovante de endereço com o CEP. E o horário de atendimento ao público é das 8 às 16 horas. Agora, olha só, corra! As vagas estão disponíveis somente até hoje. Vamos ficando por aqui. Ellen Corrêa para o Nossa Casa. Muito obrigada, Ellen, pelas informações. Um bom dia para você, um bom dia todo especial, pessoal de Hortolândia. A Ellen que está sempre trazendo informações de toda a nossa região. E agora, Guilherme? E agora eu quero dar um recado aí para você que está acompanhando o nosso programa e está precisando, né, de uma clínica de estética, de um bom dermatologista. Eu quero que você conheça aí a Vi Privilege Clinic, que fica aqui na cidade de Americana. Ela conta com os melhores profissionais, né, e diversos procedimentos para torná-la ou torná-lo ainda mais bonita ou mais bonito, hein? Como o Botox, a carboxiterapia, a criofrequência, criolipólise, eye lipo, power shaping, massagens relaxantes e modeladoras, luz pulsada e muitos outros procedimentos, além do exclusivo sistema Magic Touch Detox. Agende já a sua avaliação e venha conhecer a Vi Privilege Clinic. O seu bem-estar agradece. Gente, é uma clínica ampla, você está vendo aí, né?
conta com os melhores profissionais. Lá com certeza você vai ser muito bem atendido. Quero mandar um abraço aí pro pessoal da Vi Privilégio, dizer que agora à tarde eu vou estar lá, hein? Eu vou começar meu tratamento agora à tarde, que eu já estou em tratamento na Vi Privilégio, às 3 horas da tarde, eu estarei lá junto com o pessoal, né? Queria mandar um super abraço aí pro doutor Amarílio, dizer que também ele é uma pessoa assim maravilhosa, que vai fazer aquele atendimento especial em você. Todos esses equipamentos que você viu aí são equipamentos de última geração. Lá, não tem conversa não. São todos os procedimentos de estéticas, né, de estética que você precisa aí, lá você vai encontrar. Então não perca tempo. Fica na Rua Gabriel Idálio de Camargo, 143, na Vila Pavã, em Americana. O telefone é o 3407 4729, ou se não, você pode estar mandando um WhatsApp no 99881 8831. Vi Privilégio Clinic, aqui em Americana. E se eu fosse você, não perdia tempo não, para ficar bonita e ficar bonita, não é mesmo, Pri? Muito bem, Guilherme, você vai ficar muito mais bonito agora. Tô tentando, viu? Mas, gente, nós estamos de volta aqui nos estúdios com a doutora Josiane Ramos Ferreira, tá? Psicóloga. Ela que hoje está falando de um assunto muito interessante, tá? E, na verdade, eu tenho certeza que você que está em casa está com várias perguntas. Mande seu WhatsApp, 994672500. Síndrome do pânico. Guilherme. Que negócio é esse aqui que tá falando que é para você falar, que vai lançar um desafio? O que é isso, gente? Hã? O que é isso do desafio? Agora? É? Depois eu falo agora. Depois. Ah, depois? Depois eu... Vai ter um desafio aí? Tem. É? Ó, gente, eu não tô mulheres, sabendo. Mulheres, fiquem atentas. Daí um desafio maravilhoso. Fantástico. Então tá bom. Daqui a pouquinho. Tá bom, então. Porque antes, tá? Hum. Eu tenho uma pergunta para a doutora Josiane. Não, qual é o tipo de pessoas, assim, por exemplo, eu sou apresentadora, Guilherme é apresentador, cinegrafista, qual é o tipo de pessoas que pode acontecer o síndrome do pânico? É qualquer uma ou não? Como que funciona isso? Não, porque cada um desenvolve alguma coisa. Ninguém está livre de desenvolver algo, não é, Pri? Mas, assim, o que a gente vê na teoria e o que já foi muito estudado é que o pânico tem muito a ver com questões que a gente viveu quando éramos bebês. A gente viveu ansiedade de separação, quando a gente precisava ter a presença da mãe ou de alguém e a gente não teve na hora certa. Então, pessoas que viveram um primeiro momento, isso é logo que nasce, nos primeiros meses, onde sentiu muita, a gente chama de agonia impensável, que o bebê não sabe identificar o que é que ele está sentindo, ele só sabe que está num vazio enorme, porque antes ele estava num lugar muito bem contornado, que era o útero, e agora ele está num lugar aberto. Se a mãe não faz essa contenção, não pega na hora que o bebê precisa, não cuida de forma adequada, e isso vira um padrão, pode estabelecer de base nessa pessoa uma predisposição para ela ter muita ansiedade. E se é criada num ambiente muito exigente, onde os pais muitas vezes cobram, criticam, ou tem alguma violência no lar, onde a pessoa ela fica sempre apreensiva e com medo de alguma coisa ruim acontecer, Sim. também é um fator para poder, depois, mais tarde, desenvolver o pânico. Geralmente são pessoas muito, assim, boas, perfeccionistas, né? Gostam de tudo muito certinho. Guilherme. Geralmente é o tipo de pessoa que são, assim, muito honestos, muito justos. Se fazem alguma coisa para alguém, ficam culpados, ficam pensando muito, ficam preocupados. Exatamente. Se cobra demais. Guilherme. Isso, e você vê, isso não é uma coisa que a gente fala, eu quero parar de me cobrar. Tem que ver toda a história de vida, não é? Aquilo que foi. E tem a genética, né? E tem a genética na minha também. família, a grande maioria tem problema com depressão. E já vem desde a época do meu bisavô, depois do meu avô. Já tive problemas assim na família, né? Do meu avô, por exemplo, de ele mesmo tirar a própria vida, depois acabou perdendo a visão, entrou numa depressão muito profunda. Isso vem gerando, sabe? A família toda, todo mundo em casa acaba tendo algum tipo de depressão. A minha depressão não é aquela que me derruba psicologicamente. Eu não fico mal psicologicamente, de cabeça baixa e tal. Mas é uma depressão que somatiza no meu físico. Então, eu acabo sentindo demais no meu físico. Eu sinto, dá 3, 4 horas da tarde, já estou muito cansado, começo a sentir dores musculares. Então, eu tenho que tomar um medicamento específico para isso, entendeu? Entendo. Ele vai aliviar essa dor muscular. Eu estava falando essa semana, eu acabei mudando, né, tentando diminuir a dose do antidepressivo, mandei manipular. A manipulação não foi muito bem feita.
O que aconteceu? Eu comecei a tomar um medicamento que não era O adequado, o né? adequado. Foi se agravando e comecei a ter dores no corpo como se eu tivesse com 40 graus de febre. Eu não sabia o que era. Fui no médico, colocava termômetro, não tinha temperatura alta, estava normal, e aquela dor insuportável como se eu tivesse com febre. Então, Aí eu descobri que era o problema do antidepressivo. Nossa. Foi eu tomar um comprimido do antidepressivo, deu 4, 5 horas depois, a dor foi embora. Agora você vê se pode. Então, muita gente, eu não tenho problema nenhum de expor, de falar aqui o meu problema, justamente porque eu quero que você de casa, que tem algum tipo de problema, consiga ter força, não ter vergonha, não ter problema nenhum de ir atrás de buscar uma melhor qualidade de vida. Porque isso faz muita diferença. Para você ter Isso. ideia, as 2 últimas semanas eu estava com tanta dor no corpo que eu não consegui ir na academia, não consegui fazer caminhada. Eu simplesmente chegava em casa à noite e eu queria dormir. pois é. Queria descansar, porque o corpo estava cansado. E aí com isso você acaba perdendo, deixa de ir em eventos, deixa de praticar exercício físico, acaba ficando uma pessoa sedentária, começa a ficar triste, porque daí a sua vida começa a se limitar. E aí começa a limitar dentro do quarto, porque você quer ficar deitado. Só né? pensa em dormir, na verdade. Só pensa né, em dormir, Guilherme? para quê? Para aquela dor passar, para aquela dor ir embora. Então, gente, é muito importante. Se você tem algum problema mesmo, procure-se um médico, tire todas as suas informações, tudo que você precisa com um psicólogo, né? Porque os psicólogos estão aí para ajudar. Muita gente fala, eu não vou falar com psicólogo não, eu não sou doido, psicólogo é para quem precisa, né? Isso a gente tem que tirar Quebrar esse quebrar tabu, né? esse tabu, porque isso acaba atrapalhando muito as pessoas. A gente sabe que tem muito isso ainda, né, doutora? Tem, e assim, muito bonito, Guilherme, você falar, porque você entendeu que isso não significa um defeito seu, Sim. uma falha, né, uma falta de vontade. Significa um problema de saúde Problema que de tem que saúde, cuidar, sim. e você está expondo, né, com muita firmeza, né, com muita interesse a tua, dizendo, né, que as pessoas também podem procurar. Porque isso não é sinal de vergonha, ai, não estou Não. conseguindo dar conta disso. Não é sinal de vergonha, é sinal que alguma coisa está errada e a gente tem que arrumar, né? E muitas pessoas ficam com vergonha por achar que é, assim, uma falha delas, né? Por isso que não procuram, né? Acham assim, eu vou procurar, depois eu vou lá, a psicóloga só vai falar que eu tenho que fazer. Não é nada disso, Não, né? não. Não é nada disso. Então, tem que realmente procurar ajuda e a terapia vai realmente ajudar com que a pessoa se sinta melhor, né? Olha que legal, Guilherme, hein? parabéns, viu, Guilherme? Acho Obrigado, que quantas Pri. pessoas gostariam de fazer essa pergunta, de falar o que você está sentindo, e você, como nossa querida apresentadora do nosso programa Nossa Casa, está se expondo aí, né, de um jeito com respeito a todos que estão nos assistindo. Parabéns, meu amigo. Obrigado. E eu tô aqui, viu, para te deixar mais louca aí. ainda, tá? A gente diz que a apresentadora é tudo bipolar, é tudo depressivo. Ó, a nossa delícia vive falando. O dia que a Priscila tá bem, o Guilherme tá mal. O dia que o Guilherme tá mal, a Priscila tá bem. E aí a gente vai fazer esse equilíbrio, Exatamente. sabe? E isso sempre existiu desde que o homem é homem. O que acontece agora é que está muito mais identificado e com muito mais tratamento específico naquilo. Então todo mundo tem alguma coisa. Não tem ninguém perfeito que não tenha tem. nada. Não existe isso. Então a gente tem que realmente cuidar. E na ansiedade, Pri, também a gente tem que tomar cuidado que tem as mães, por exemplo, que fazem assim com os filhos. Ai, meu Deus, a chuva, pelo amor de Deus, vai acontecer alguma coisa. Quantas mães que não põem os filhos embaixo da mesa com medo do raio, do trovão, né? As mães ansiosas, Quantas né? vezes eu entrei Né? embaixo da mesa? Verdade? Ó, gente, mas Eu isso- não sabia mas disso, viu? muitas vezes. Agora já entendi por quê, viu? Tava caindo raio, era todo mundo embaixo da mesa. Bom, gente, mas isso vai ser um papo para a próxima semana, ou a próxima. semana que vem, Josiane. Gostaria de agradecer a sua Obrigada presença. eu, viu? O convite está aberto novamente. Nós gostaríamos que você Obrigada. voltasse aqui. Você de casa pode continuar mandando seu WhatsApp, suas dúvidas, que nos próximos programas aí a doutora Josiane vai responder para você, viu? Muito obrigado, viu, Jane? Obrigada eu, obrigada. Obrigada a Pri. você, doutora. Bom, gente, vamos para um rápido intervalo. É rapidinho, é 1 minutinho, não saia daí porque tem muito mais após o comercial, tá bom?